Colossenses 2, 6 e 7 diz assim: como, pois, receberdes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, enraizados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, nela abundando em ação de graças. Amém. Amém. Queridos irmãos, ouvintes da Santa Palavra de Deus, eu quero começar essa mensagem com uma pergunta: como podemos permanecer firmes na fé quando tudo ao nosso redor parece desabar? A nossa vida cristã, ou a vida cristã, ela começa com fé. A palavra de Deus diz em Efésios 2, 8: pela graça sois salvos por meio da fé. Quando você ouviu a palavra de Deus, ouviu o evangelho da salvação, você, através da palavra de Deus, você teve fé para receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E a palavra de Deus está dizendo que a fé em Cristo, ela é o fundamento da vida cristã. E essa fé, ela precisa permanecer até o fim. O Senhor, Ele falou na sua palavra: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém? Até o fim é quando você partir dessa terra, ou quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja, uma coisa ou outra. E nessa caminhada, nós começamos a caminhada pela fé, e quando nós recebemos Jesus como Salvador, nós sentimos alegria, porque o Espírito Santo, Ele coloca esta alegria em nossos corações, a alegria da salvação. Aconteceu com o etíope eunuco, quando ele estava lendo os pergaminhos de Isaías, e o Espírito Santo falou com Filipe, dizendo: Filipe, vai até aquela carruagem, se aproxima dela e fala com aquele etíope. E aquele etíope estava lendo o profeta Isaías, quando diz que Ele levou as nossas dores, Ele foi moído pelos nossos pecados. E aquele etíope estava lendo e não estava compreendendo, mas o Espírito Santo levou Filipe até onde ele estava. E ele perguntou: Filipe, chegou para o etíope e disse assim: eu posso entrar aí na carruagem? Ele disse: pode. E o etíope fez a pergunta para Filipe: o profeta está falando dele ou de outra pessoa? E diz a Bíblia que Filipe começou a pregar a palavra de Deus através daquela profecia de Isaías. Ele anunciou para o etíope, o eunuco, ele anunciou o Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que ele recebeu Jesus como Salvador da sua vida. E ele sabia que precisava ser batizado nas águas para se tornar um discípulo de Jesus. E eles estavam indo na carruagem e viram um lago. E o etíope disse assim: ali está o lago, o que me impede de ser batizado? Ele disse: nada te impede, se tu crê que Jesus Cristo é o teu Salvador, se tu crê de todo o teu coração. E ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E eles pararam ali, e diz a Bíblia que Filipe batizou aquele etíope. E quando Filipe batizou aquele etíope, aconteceu um milagre. O Espírito Santo arrebatou Filipe e ele desapareceu. E diz a Bíblia que aquele etíope, vendo aquilo,
ele voltou para a terra dele cheio de alegria, porque havia recebido a salvação no Senhor Jesus Cristo. A fé é a base de tudo na vida cristã. Essa caminhada que estamos trilhando para o céu é pela fé. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Nós ouvimos falar do céu, nós ouvimos falar da cidade santa, nós ouvimos falar do corpo imortal, do corpo incorruptível. E nós estamos nessa caminhada para alcançar todas as bênçãos que a salvação nos proporciona. Por meio da fé, nós acreditamos. E a palavra de Deus diz aqui, o apóstolo Paulo, ele fala para os Colossenses: como, pois, recebete o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. O Evangelho do Senhor Jesus é o Evangelho vivo, é o Evangelho verdadeiro, é o Evangelho de renúncia, é o Evangelho onde nós devemos negar a nós mesmos, tomar nossa cruz e seguir o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia está dizendo: olha, assim como você recebeu o Senhor Jesus, ande também nele. Eu recebi Jesus pela fé e eu ando com ele também pela fé. E essa fé vai me levar até o final da jornada. A palavra de Deus diz, aqui no versículo 7, enraizados e edificados nele. O apóstolo Paulo está dizendo: você deve viver pela fé, enraizado e edificado nele. Em quem? O Senhor Jesus Cristo. Nós devemos criar raízes. A palavra de Deus diz lá no capítulo 92 que aqueles que estão plantados na casa do Senhor, eles vão florescer e eles vão dar frutos para o nosso Deus. Enraizados, plantados. Quando nós aceitamos Jesus como Salvador, o Senhor nos chamou para a igreja, porque a igreja, ela é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E quando o Senhor Jesus te chamou para essa igreja, Ele te chamou para que você pudesse ficar enraizado, para que você pudesse estar plantado na casa do Senhor, mesmo diante das lutas, diante das provações, diante das perseguições. Uma planta que não está enraizada em um local, essa planta não pode dar frutos, essa planta não pode dar flores. Primeiro dá flores, depois dá fruto. Se eu pegar uma planta e plantar em um local e deixar ela por um mês, e depois eu tiro aquela planta e planto em outro local e deixo por mais um mês, aquela planta nunca vai criar raízes, ela nunca vai criar flores, porque ela não está enraizada. A Bíblia diz que nós temos que estar edificados no Senhor. Quando a palavra de Deus fala que nós devemos estar edificados, enraizados nele, confirmados na fé, aí ele diz aqui: confirmados na fé, assim como foram ensinados. Irmãos, cada um de nós que estamos aqui, não podemos abrir a boca e dizer: eu não conheço os ensinos do Senhor Jesus Cristo, eu não conheço os mandamentos dele, eu não conheço as promessas dele, porque você tem sido ensinado aqui. Tem sido ensinado nos cultos de estudo bíblico, tem sido ensinado na escola bíblica dominical, tem sido ensinado nos cultos da pregação da palavra de Deus. E é nesses ensinos que nós devemos estar firmados, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele disse: aquele que ouve a minha palavra e obedece, acredita e obedece,
casa, mas antes dele construir uma casa, ele fez o alicerce. E o alicerce ele fez na rocha, porque ele sabia que haveria no futuro ventos, no futuro haveria tempestade, no futuro haveria enxurradas para lutar contra aquela casa, mas ele fez o alicerce da casa na rocha. E quando nós fazemos o alicerce da nossa vida espiritual na rocha, e a rocha é o Senhor Jesus Cristo, pode vir tempestade, pode vir doença, pode vir inimigo e não consegue derrubar aquela casa, e não consegue derrubar aquela vida, porque está na rocha eterna. A rocha eterna que é o Senhor Jesus Cristo. E nós estamos na rocha quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós ouvimos a palavra de Deus e tememos. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Olhamos a palavra de Deus, meditamos na palavra de Deus e trememos, porque a palavra de Deus diz que o Senhor fala em Isaías: o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés, mas eu vou olhar para aquele que treme diante da minha palavra. Ele olha, ele protege, ele guarda, ele fortalece. O inimigo vem e não derriba, porque Deus está com ele, porque ela treme diante da palavra de Deus. E tudo isso nós recebemos pela fé, enraizados, edificados. Porque, meus queridos irmãos, o final desta caminhada vai ser a grande vitória. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso. Paulo, ele fala sobre isso. Ele disse: graças a Deus que ele nos dá vitória por meio do Senhor Jesus Cristo. Enraizados, firmados. Existe um perigo, meus queridos irmãos e ouvintes, de abandonar a fé. Não podemos trocar a nossa fé que nós recebemos quando nós cremos no Senhor Jesus por nada neste mundo. A palavra de Deus diz aqui, versículo 8 do capítulo 2: tende cuidado para que ninguém vos faça presa, pois por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. O perigo de abandonar a fé. O mundo, ele tenta nos desviar da verdade. Satanás, o maior desejo dele é que o crente se desvie da verdade, porque aquele que está na verdade está firmado na rocha. Criou o alicerce que foi feito na rocha, recebeu Jesus como Salvador e disse: ele é a minha rocha eterna, e com ele eu vou até o fim, porque ele é a minha rocha, ele é meu escudo, como disse Davi, ele é minha fortaleza, ele é meu socorro e presente na hora da angústia. E a palavra de Deus, ela fala que o mundo tem muitas mentiras e eles querem nos desviar da fé verdadeira. Paulo, ele diz: você deve andar nele da mesma forma que você recebeu, enraizado, edificado e confirmados na fé. Do jeito que vocês aprenderam, continue. E ele está dizendo aqui também que existe um perigo contra a nossa fé, o perigo da mentira de Satanás, a mentira do mundo, e existe
Hebreus 3:12. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. A palavra de Deus está dizendo, irmão, cuidado, para que nenhum de nós tenhamos um coração mau e infiel. Quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós obedecemos a palavra de Deus, nós estamos andando por meio da fé. Quando estamos firmados na palavra de Deus, nós não iremos dar ouvido aos enganos. O que tem nesse mundo é engano. Muitas vezes o crente deixa de pegar a Bíblia e ler na sua casa, prefere assistir lá alguém que está famoso falando, nem fala da Bíblia, só filosofias vãs, que não edifica nada. O salmista disse: antes você tem que ter o prazer na lei do Senhor, e na sua lei você deve meditar de dia e de noite, porque se você fizer dessa forma, tudo que você fizer vai prosperar. Aleluia. E diz a Bíblia Sagrada: como permanecer na fé? Como eu posso permanecer na fé? Nós devemos fazer algumas coisas. A Bíblia diz que nós devemos orar, ter um devocional diário com Deus. Nós devemos ter um horário com Deus todos os dias, uma comunhão com Deus todos os dias. O Espírito Santo muitas vezes chama o crente para orar às madrugadas. O Espírito Santo chama os crentes para orar de manhã, de tarde, de noite. É porque ele sabe que o crente precisa dessa comunhão. O crente ele precisa de estar na presença do Senhor, para receber dele, para sentir a presença dele, para que fique fortalecido na fé. A Bíblia diz que nós devemos olhar para o autor e consumador da fé, e o nome dele é o Senhor Jesus Cristo. E quando estamos orando, quando estamos no devocional, nós estamos perto dele, e ele está nos abençoando com fé, ele está nos abençoando, fortalecendo, ele está nos abençoando através do consolo do Espírito Santo de Deus. Para permanecer na fé, nós precisamos também não deixar de congregar. E Hebreus 10:25 diz: irmãos, não deixe de congregar, como é costume de alguns. Na época do apóstolo Paulo, na época do apóstolo Pedro, os crentes, alguns, não queriam mais congregar, porque apareceu alguém falando que não precisava. O homem abre a boca e diz: não precisa tu ir para a igreja, não precisa tu congregar, não precisa tu estar em todos os cultos da igreja. Mas a Bíblia diz: não deixe de congregar, como é costume de alguns. Antes façamos admoestações, porque está se aproximando aquele dia, o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Quando o crente ele deixa de congregar, ele enfraquece. É como uma brasa longe do fogo, uma brasa de carvão. Ela pode estar pegando fogo ali juntamente com as outras brasas, mas se eu tirar aquela brasa ali e colocar ela separada, ela vai começar a apagar. Pode soprar que ela não acende, ela começa a apagar. E aqueles que estão juntos, os carvões que estão juntos,
Bíblia diz: não devemos deixar de congregar, devemos estar congregando todos os dias, todos os cultos, porque a palavra de Deus diz que o Senhor, Ele vai nos abençoar dentro da sua casa. Ele diz lá no Salmo 134: vós que assistis na casa do Senhor todas as noites, erguei as mãos no santuário e bendizei o Senhor. Aí diz: o Senhor que fez o céu e a terra te abençoe. Muita gente que não quer congregar está perdendo bênção, porque tem bênção no culto de domingo, tem bênção no culto de terça-feira, tem bênção no culto de quinta-feira, tem bênção no culto de sexta-feira, e só perde quem não vem, porque a palavra de Deus está dizendo bem claro: o Senhor, Ele vai te abençoar quando tu está na casa dEle. Aleluia. A Bíblia diz que nós devemos buscar um discernimento espiritual para permanecer na fé. O discernimento espiritual é 1 Tessalonicenses 5:21 diz: examinai tudo, retende o que é bom. Devemos examinar tudo. Examinar significa ter um discernimento espiritual. Se aquilo não está na Bíblia Sagrada, então eu não vou acreditar. Se aquilo não está na Bíblia Sagrada, então eu vou rejeitar. A Bíblia, ela é a grande peneira espiritual. O apóstolo Judas, irmão de Jesus, que escreveu a epístola, ele disse em Judas capítulo 1, versículo 20: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo. A nossa fé, ela é fortificada quando nós oramos no Espírito Santo. O que é, pastor, orar no Espírito Santo? A Bíblia diz: andai em espírito, para jamais satisfazer o desejo da carne. Orar no Espírito é você tirar aquele momento de oração todos os dias. E a palavra de Deus diz lá em Romanos que nós não sabemos orar como convém, mas quando nós estamos ali de joelhos no nosso quarto, com a porta fechada, somente nós e o Senhor, e você está ali clamando a Ele, o Espírito Santo vem interceder com gemidos inexprimíveis. E ali você começa a orar no Espírito Santo de Deus. E ali a sua fé começa a ficar fortalecida pelo poder do Espírito Santo. Então, para permanecer fiel, para permanecer nessa fé até o fim, nós precisamos fazer essas coisas. Primeiramente, a palavra de Deus diz que nós devemos acreditar na palavra, ficar enraizado na palavra, firmado na rocha, firmado em Cristo, firmado na casa de Deus, enraizado. Nós precisamos também buscar o Senhor em oração. Nós precisamos também continuar congregando até o fim, e precisamos depender do Espírito Santo de Deus, porque é Ele quem prepara a igreja para se encontrar com o Senhor Jesus. Permanecer em Cristo é essencial para vencer as batalhas da vida. Começamos com fé, mas precisamos crescer na fé. E aqui, apóstolo Paulo, para concluir, ele diz ainda que nós devemos ter uma vida com ações de graças. Devemos agradecer a Deus todos os dias.
agradecer pela vida, agradecer pela salvação, agradecer pela oportunidade de estar na presença dEle, agradecer pela saúde, pela nossa família, agradecer pela sua misericórdia. Devemos ter um coração agradecido todos os dias, e assim a nossa fé, ela vai crescendo a cada dia. Começando com a fé, vamos continuar com fé e vamos chegar lá pela fé, em nome de Jesus. Amém?